Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine com vocês em mais um Candomblé Total. E eu já quero deixar meus contatos para que a gente troque ideias, críticas construtivas, coisas boas, né, vibrações, felicitações, alertas, histórias, conteúdos interessantes. Meu e-mail é gislainevicente07@gmail.com. Tem o meu Instagram gislar96, gislaine.vicente9. Gisa Vicente também, vocês vão me achar lá. Além do meu Messenger, meu Facebook, em cima Gislaine Araújo, embaixo entre parênteses Gislaine Vicente. E o meu WhatsApp é 11977547604 e o 11920061386. Fico aí aguardando todas as manifestações de vocês. Tem meu YouTube também que acompanha meu nome, Gislaine Araújo, Gislaine Vicente. Também tem algumas postagens lá. Mas tem algumas outras coisas também que eu devo estar atualizando o meu YouTube, mas os outros canais estão em aberto. Apenas o Twitter eu não uso muito porque eu falo muito, escrevo muito. Como eu disse, sou jornalista de profissão, de formação e tudo mais, então o conteúdo é sempre, a palavra é sempre muito grande, né? Para mim tem muito significado, né? A escrita, a oralidade e tudo o mais. Falando em oralidade, existe um provérbio africano que diz: cada vez que morre um idoso, com ele vai junto uma biblioteca. O que eles querem dizer com isso? Que os idosos, os mais velhos, os griots até, que são os contadores de muitas e muitas lendas e histórias, são normalmente os mais velhos nas aldeias africanas, são os que trazem a sabedoria pelo tempo de vida. E é verdade, quem vive mais tempo tem mais história para contar. E permeando esses dias de finados, um ano que teve muita cautela, né, uma pandemia que se perdeu muita gente, um ano que ainda não terminou, e que foi um ano bem difícil. 2020, a gente aí vai se aproximando do final do ano e a gente procura fazer uma retrospectiva positiva, porque foi realmente difícil, trabalhoso, complicado passar por essa situação. Houve perdas naturais, isso independente de pandemia. Até porque a partir do mês de agosto as pessoas começaram a afrouxar o cinto, porque logo no momento que se declarou pandemia, na segunda quinzena de março, abril e maio foram meses assim atípicos, até junho. Foram meses assim bem difíceis, mas principalmente abril e maio e o final de março, a gente já viu
todo mundo muito cauteloso, as ruas vazias, as pessoas dentro de casa, pouca gente na rua, só os profissionais de saúde e aquelas áreas essenciais. Não foi fácil não, foi um ano bem complicado, ainda estamos vivendo, começamos novembro. E por que eu toquei nesse assunto? Porque a morte é um assunto inevitável. O nascimento é motivo de alegria sempre, mas a morte é sempre motivo de tristeza, embora o que se fala sempre. A vida é um sopro, a morte é a única certeza que se tem e nunca estamos preparados para esse tipo de coisa. E é verdade, é tudo verdade. Então, o que a gente faz nesse intervalo entre o nascimento e a morte? A gente vive. Eu sou uma pessoa que eu sou geminiana, no signo solar. No signo chinês eu sou cachorro. Então, eu sou muito fiel às coisas que eu penso, às pessoas, a quem me ajuda sobretudo. Sempre, eu sou muito grata. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou grata às pessoas que me ajudam sempre. Eu sempre procuro pensar de uma maneira, eu tenho uma empatia. Não é porque eu sou a melhor pessoa do mundo, não. É porque eu tenho empatia. Eu consigo me colocar no lugar da outra pessoa e pensar da maneira mais ou menos como ela agiria em determinada situação. Então, quando alguém me ajuda, sim, eu sou fiel como um cão, como um cachorro, que é o meu signo chinês, né, no horóscopo chinês. Sim, eu sou muito grata, eu sou muito fiel às coisas, a não ser que a pessoa seja bem danada, para não dizer outra palavra, comigo. A não ser que a pessoa seja infiel, seja ingrata, e isso nunca foi uma raridade. Eu já vivi muitas situações que a pessoa era extremamente ingrata comigo. É uma pena, porque, como eu disse lá no começo, eu sou uma pessoa de letras. E eu procuro sempre ter muito conteúdo, muita coisa boa para passar para outros. E quando eu me sinto acuada, desestimulada, eu não deixo a peteca cair. Mas eu mudo a minha forma de trabalhar, a minha estratégia, a minha amizade. E por que eu digo tudo isso? Porque todos estamos aqui, não é a passeio, mas é para sobreviver, para ensinar, para aprender, mas com humildade. E tem gente que não consegue ouvir. As pessoas não conseguem ouvir as outras. Eu conheço uma pessoa que ela fala sem parar. Eu ouço pacientemente, outra pessoa não teria essa paciência. Ouço pacientemente, eu estou dando um exemplo sem citar nomes, mas ela é uma coisa muito comum. Esse comportamento é muito comum. E conheço outras pessoas assim. Ela não consegue ouvir a outra pessoa. Ela só consegue se ouvir. Talvez isso seja um narcisismo, seja um egocentrismo. Ela só olha para o próprio umbigo, porque ela não consegue se colocar na pele do outro. E é engraçado, porque ela sim, ela se preocupa às vezes com outras pessoas que ela vê que estão numa situação um pouco pior, né, por alguma razão qualquer, mas ela não consegue ouvir. Isso é estranho. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco sobre isso aqui no Candomblé Total. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a manco. Rapaz, Matia, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio Maravilha chega aos 1001 Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM. E eu falava, meus amigos, não só de educação, de literatura, de oráculo, de convivência, de cultura. Eu falava também dos griots,
Como eu disse, são bibliotecas que quando eles morrem, as pessoas idosas que contêm toda aquela história, todo o histórico, toda a sabedoria de anos a fio, quando eles morrem, a cultura às vezes se perde. E aqui vai até um desabafo, e eu abrindo um parênteses, não só em torno das religiões, nem de matriz africana, do candomblé, da umbanda, das várias vertentes. Vai um desabafo em relação ao sufocamento que a gente vive. Existem vários relacionamentos abusivos. As pessoas falam muito só do relacionamento entre casais, hétero e homossexuais. Mas existe o relacionamento abusivo, às vezes, de amizade. Às vezes você quer exteriorizar o que você pensa, o que você acha, o que você diz, e isso às vezes resulta numa morte simbólica também, porque você perde essa amizade. Porque, como eu disse, nem todo mundo é empático, nem todo mundo consegue entender o que você quer dizer, porque as pessoas querem se sobrepor. É uma coisa até de Narciso, uma síndrome, né, de Narciso. As pessoas têm que se sobrepor às outras. Nossa, eu não estou te ouvindo, mas eu quero falar, e você não consegue, às vezes, exteriorizar, e aquilo fica preso. E as pessoas que têm um pouquinho mais de massa encefálica, vamos dizer, elas ficam sufocadas. Eu já passei por muita situação assim, e às vezes você não consegue falar. A pessoa entra num diálogo de uníssono, sabe? Monossilábico, monocentrado, na verdade. Não monossilábico, monocentrado. Só ela fala e só ela escuta. Porque, como eu disse, eu sou geminiana, então chega uma hora, eu desligo. De tanto que aquilo está me enchendo. O que eu gosto é da troca de informação. E às vezes, eu por ser também de um santo austero, meu primeiro santo, ele é um santo muito austero. Eu sou de Nanã. Então, é um santo que a gente tem muita parcimônia, que a gente fala paciência de velho, porque é um santo antigo, ancestral, que vem lá dos primórdios. A gente mas ela é muito guerreira. Engana-se quem pensa que ela é parada. Pode ser senhora das águas paradas, mas ela em si é guerreira demais. E nenhuma verdade é absoluta. Tanto que você pode ver que cada orixá é de uma forma diferente. As pessoas são diferentes. As combinações são variadas. Eu tenho esse primeiro santo. O meu segundo é Oxóssi. Meu terceiro é Oxum. Eu não sei os demais. Porque existe uma graduação. O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. O seu Eledá é dividido. Então você tem 50% do primeiro, depois vem um X do segundo, o terceiro, o quarto, e assim vai. E cada pessoa, às vezes, do mesmo orixá, tem maneiras de responder diferentemente às coisas. E eu também sou mística, eu também gosto de signo, eu sou geminiana, o meu signo solar. O meu ascendente é escorpião. A minha lua é leão. Abrindo aqui um parênteses, o que isso quer dizer? Por exemplo, eu disse do meu orixá, a primeira é Nanã, ela é austera, é severa, mas é muito guerreira. Ela não é só uma senhorinha, não, ela é uma senhora de poder, de autoestima, uma senhora poderosa, que merece todo o respeito e de muita sabedoria. E isso eu trago comigo também. Lógico que sou filha, mas eu me coloco no meu lugar, eu sou humana. Então existem erros, não só meus, como de toda a humanidade. Todo mundo que é humano tem erros e acertos. E aí o meu segundo é Oxóssi. Eu sou muito rápida no raciocínio, para poder conseguir as coisas honestamente. Eu tenho várias
possibilidades, eu consigo me permear entre as coisas, me localizar, me movimentar entre as coisas, eu consigo. E tenho a ternura de Oxum, a coisa doce, mas também voluptuosa, nossa, engasguei aqui, voluptuosa, a coisa doce, mas também a doce com malícia. Você tem que ter tudo isso. E lógico que tem os demais, mesmo eu sendo Eked. Então tem outras coisas que vão formar o meu Eledá. Muito bem. Dizendo isso, eu vou até essa parte dos signos, porque a gente também é místico, todo mundo é. Um pouco, né? Pelo menos as pessoas que estão sempre na questão de espiritualidade, porque o misticismo fica por ali também, nessa vizinhança. Então, eu sou Gêmeos. Então, Gêmeos a gente tem como pessoas rápidas de raciocínio, boas na oratória, escrevem bem, mas são dispersas muitas vezes. Mas a dispersão, o que é? É um gatilho para você não ficar ouvindo, como eu costumo dizer no informal, muita groselha. Então, esse gatilho, você fala, não, estou ouvindo muita coisa e não consigo falar. Você desliga. É mais fácil do que no embate, a briga da cabeçada, é muito mais fácil. O meu ascendente é Escorpião. Escorpião já é um pouco mais misterioso, já é um pouco mais reservado, consegue entender os intelectos complicados, ele já é um pouco mais reservado. E tem a Lua, a minha Lua é Leão. Leão, ele se mostra, ele gosta de estar por cima, mas ele tem uma presença forte. E é isso que eu digo, a Lua, ela me empurra para fazer as coisas. Então eu sou leve, sou misteriosa, centrada, mas eu também sou para frente, também sou guerreira, o leão me empurra. Então, por que eu fiz essa comparação? Porque tudo leva à formação de uma personalidade. Caráter é diferente, caráter você tem ou não tem, e graças a Deus eu sempre tive. Então, assim, a personalidade você forma ou deforma, você tem esse princípio, mas chega uma hora que você pode modificar tudo, conforme a situação. Já já nós voltamos. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Gislaine Vicente, com vocês, voltando aqui na Sensorial FM, a melhor web rádio. Nosso programa, Candomblé Total, alto índice de audiência. Muito obrigada, viu, a você que prestigia aqui todas as quartas-feiras a partir da 1h. Hoje eu fiz uma miscelânea de assuntos, porque tem muita coisa para se falar e eu não quero perder o fio da meada. Então, às vezes tem alguma situação que é interessante a gente colocar na conversa, porque a gente pode achar um meio termo para resolver. Afinal de contas, a gente está aqui não é só para fazer ebó, falar sobre bori, falar sobre coisas de fundamento. A gente está para falar da vida do humano que permeia o candomblé. Isso é uma coisa moderna, é uma abordagem diferente, uma linguagem mais moderna, mais direta para o ouvinte. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que sou muito eclética, ouço de tudo, todas as formas e momentos e estilos, mas tem pessoas que não. As pessoas hoje em dia são muito fast, muito rápidas, precisam de informações
que possam acrescentar-lhes, porém sem problemas, sem muitas dificuldades. Então eu acabo falando aquilo que a maioria quer ouvir. Graças a Olorum, a todos, né, os que me acompanham, os seres de luz e tudo mais, os orixás, as entidades, eu sempre consegui transmitir com muita facilidade o que eu tenho de cultura, o que eu absorvo, o que eu estudo e o que eu aprendi ao longo do tempo. E uma das coisas que me servem muito de embasamento são alguns livros e consultores. Um deles é Segredos do Poder, Hierarquia e Autoridade no Candomblé, do Patrício Carneiro Araújo. Não é meu parente, tá? Porque o meu nome é Gislaine Vicente Araújo, então assim, não é o meu nome, pelo nome você pode deduzir que seja meu parente, não é. Porém, é um livro bastante interessante da Arché, ou Arqué Editora, que, se eu não me engano, é da Baixada Santista. E o autor, que é professor, enfim, tem uma parte que ele fala sobre a autoridade, sobre a senioridade dos candomblecistas. Então, a senioridade seria dos mais velhos, aquilo que eu falei do griot lá no início e depois repliquei. A senioridade traz muita sabedoria. Os idosos têm uma sabedoria incrível que, se os mais novos souberem como aproveitar isso, tenha certeza que você sendo mais novo, você vai conseguir uma solução para os seus problemas. Às vezes alguma coisa que você precisa resolver e você não tem ideia, e você ouvindo uma pessoa mais velha que talvez já tenha vivenciado aquilo, ou que tem um pouco mais de repertório para resolver os problemas, vai facilitar a sua vida. E aqui nesse livro existe um trecho que o autor vai buscar lá do Reginaldo Prandi, que é outro estudioso que eu respeito muito, autor de muitos e muitos livros sobre candomblé, sobre matriz africana. E uma hora ele fala assim: em nossa sociedade, a velhice é concebida como a idade da estagnação, do atraso, da aposentadoria, que significa etimologicamente recolhimento aos aposentos e consequente abandono da vida pública. O jovem não aprende mais convivendo com os mais velhos, aprende com a leitura e as instituições da palavra escrita. E não há professor sem livro. O conhecimento através da escrita, cujo acesso se amplia com a aquisição de livros, com as consultas às bibliotecas e agora com a navegação na internet, não tem limites, e muito menos segredos. Tudo está ao alcance dos olhos e nem é preciso esperar. Etapas do aprendizado podem ser queimadas. Nada parece deter a vontade de saber. E é isso mesmo que percebemos entre o povo de candomblé hoje, principalmente em metrópoles como São Paulo, cuja vida intensa e movimentada é fortemente marcada por todas essas formas de circulação de conhecimentos e possibilidades midiáticas. Tudo isso interfere diretamente nas relações de poder vigentes no interior dos terreiros. O mesmo Prandi, diz ele, constata isso ao afirmar que essa nova maneira de conceber o aprendizado, a idade e o tempo interferem muito nas noções de autoridade religiosa, hierárquica e poder religioso, dando lugar a contradições e conflitos no interior do candomblé, questionando a legitimidade do poder dos mais velhos, provocando mudanças no processo de iniciação sacerdotal. Isso porque, numa sociedade como a nossa, em que a ciência já desmascarou o segredo, é difícil acreditar que tudo tem seu tempo e que é preciso esperar a hora certa.
pois a vida diária e a luta pela sobrevivência se encarregam de mostrar o contrário. Em nossa cultura, é premiado quem chega primeiro. Na verdade, esse chega primeiro, ele quer dizer de quem passa por cima, de quem se adianta. E não é quem aprende primeiro, é quem sabe fazer uso disso, entre aspas, o malandrão que chega primeiro, é o cara que consegue utilizar o que ele aprendeu. Porque muita gente tem conhecimento, mas não sabe utilizar, pela complexidade, pela preguiça, pela dificuldade no entendimento. Não estou dizendo que o cara é preguiçoso, a pessoa preguiçosa, não. Às vezes o entendimento é difícil, são minúcias. Você tem que ter um mínimo de inteligência para você entender isso. E às vezes as pessoas não conseguem entender, não conseguem ter humildade para ter o entendimento correto. Mas já nós discutimos um pouquinho mais sobre isso aqui no Candomblé Total. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, eu queria, nesse último bloco, concluir algumas ideias. Eu não vou conseguir fechar todas as ideias que eu abri, porque, na verdade, eu falei bastante coisa, mas, para dizer a verdade, era um pouco um desabafo, umas coisas um pouco sufocadas, que às vezes a gente não tem possibilidade de falar, e não é só na vida de candomblessista, não, é na vida civil. Às vezes você não consegue falar, existem relações de poder, mas como eu disse, eu sou uma pessoa empática, e muitas pessoas que a gente encontra pela vida à frente e afora não são. E não estou dizendo que seja isso na vida de terreiro, não, na vida civil principalmente, porque as pessoas são predatórias. Isso eu posso dizer não só na minha profissão, no dia a dia, cada um empurrando o outro para o abismo para poder se sobressair. Existe, em alguns momentos, a solidariedade, ou pelo menos a pretensa solidariedade. Mas, como eu iniciei o assunto morte, a morte às vezes simbólica de uma amizade, de uma situação, e às vezes, graças a Deus, numa situação difícil, você termina com aquilo. É um fim para um recomeço. E isso, agora nós tivemos os finados recentemente, é você terminar um ciclo e começar o outro. Dentro do candomblé, a gente tem o ritual do axixê, é uma coisa complexa, é uma coisa até difícil, né, de se fazer. Existem pessoas preparadas para isso. São coisas que não se aprende em apostilazinha, porque tudo é vivência, tudo é energia. Você tem que ter isso muito claro para você poder passar por um ritual tão difícil, porque é um ritual de despedida. Mas é um de despedida, porém, para você começar uma nova jornada, de uma outra forma, que aqui a gente não pode esclarecer e não pode falar muito mais, porque é uma coisa muito restrita, mas as pessoas sabem que existem, sabem. E a mesma coisa que eu digo, nós tivemos agora dia de finados, se chora muito, se lamenta, outros conseguem passar por essa situação sem muito sofrimento, e deve ser assim, porque senão a vida fica muito difícil de ser tocada em frente quando se perde alguém. Abrindo um parênteses, no México é uma data muito comemorada. Os mexicanos fazem uma festa danada. Teve até recentemente um desenho, que eu não lembro o nome, mas que tratava disso com leveza para as crianças.
porque os mexicanos têm isso muito arraigado. Os budistas são assim também, eles fazem muitas orações, limpam os recipientes lá do falecido e colocam frutas, colocam flores. Não há lamento, há reza, a oração. Então a gente tem que aprender com essas outras culturas para trazer para nós essa minorização do sofrimento. Precisamos ser alegres, felizes e completos dentro da religião. Então, quando se fala de morte, a gente tem que falar da morte simbolicamente, para que ela seja o mais leve possível para todos os membros de uma determinada família, seja ela de santo, seja ela de sangue, seja ela de qualquer outra que esteja nas suas ligações pessoais. Eu vou ficando por aqui, desejando para vocês um ótimo mês de novembro, que estamos aí no começo. São 2 meses para o final do ano, um ano de 2020 muito difícil, cheio de nuances, mas também carregado de esperanças que a gente leva para 2021. 2020 ainda não acabou. E eu, como eu disse, eu sou uma pessoa muito paciente, então eu vivo um dia por vez. Então vamos viver um dia por vez e fazer isso o melhor possível, sem ferir ninguém. Um abraço, muito obrigada, um abraço ao Baba Ronald Ed e a todos vocês que vêm elogiando muito esse programa que eu faço com muita dedicação. Obrigada, um bom resto de semana. Restante de semana cheio de surpresas boas. Até lá! Sensorial FM.